Olá pessoal, tudo bom? Mais uma vez aqui com mais um vídeo sendo gravado aí para poder difundir, né, essas ideias sobre anatomia, sobre lesões, sobre a prevenção da lesão. E hoje a gente trouxe um teminha aqui que pode ser interessante para você. Lesões no esporte amador. Por que a gente coloca lesões no esporte amador e não somente lesões no esporte? É justamente porque quando a gente fala de um atleta profissional, alguém que recebe valores por isso, a gente está falando de alguém que já tem todo um aparato, né, de preparação para que esse cidadão ele se transforme num atleta. A gente está falando de todo um processo que muitas vezes vem desde a infância, de geração de ganhos de massa muscular, de força, de condicionamento físico, de preparação, quase que num sentido completo, para que no futuro ou na fase adulta se transforme em um atleta de alto rendimento. Só que no Brasil a gente tem um número muito pequeno de atletas profissionais. A grande maioria dos praticantes de esporte no Brasil são praticantes de esporte amador. São pessoas que trabalham normalmente, como eu e você, né, que fazemos do esporte uma forma de lazer. Mas eu conheço pessoas que gostam tanto desse lazer, são tão apaixonados pelo esporte, que se dedicam muito. E tirando a ideia do dinheiro, né, a questão financeira, parecem muitas vezes com atletas profissionais, pela dedicação, pelo amor, pelo tempo que dedicam. Então a gente trouxe esse tema para a gente poder entender ou fazer com que vocês entendam que para quem gosta do esporte, para quem é um praticante de um esporte amador, seja ele qual for, que eu coloquei 3 exemplos, mas é lógico, existem N outros que as pessoas têm amor por fazer, corrida de rua, por exemplo, bicicleta, né, mountain bike é outro esporte, bike speed é outro esporte, natação, enfim, existe uma série de esportes aí que são muito praticados no Brasil e que, para quem gosta, ser tirado, né, a oportunidade da prática, ser ceifado disso, é algo muito ruim. Eu já tive o prazer de trabalhar com clientes, o prazer e, né, também o desprazer, entre aspas, de trabalhar com clientes que gostavam tanto de praticar o seu esporte e por uma lesão tiveram que se ausentar, e aí todo um processo emocional, afetivo, fisiológico e físico acontece com essa pessoa. Primeiro, porque deixa de fazer algo que é benéfico à sua saúde. Segundo, é também algo que melhora muito a sua questão de humor, né, de hormonal e etc. E para muita gente, o esporte amador, pessoal, é o desestresse. Então, você ser ceifado dessa situação de poder praticar por uma lesão, ela é simplesmente inaceitável, porque vai colocar você numa posição de talvez ali de frustração por não poder estar fazendo aquilo que você gosta, certo? Infelizmente, no Brasil, a maioria dos estudos que eu encontrei, dei uma pesquisada, são relacionadas ao futebol. Então eu trouxe esse dado aqui, mas eu acredito que ele serve também para outros esportes, como a gente vê aí na tela, certo? Então vamos lá. Principais lesões nos não praticantes de musculação: joelho, seguido por parte inferior das costas a lombar, e terceiro, quadril e coxa. É óbvio, gente, joelho ia ser o mais afetado com certeza, seguido principalmente pela lombar. E aí a gente deve estar se perguntando assim, por que há uma grande quantidade de lesões no esporte amador? É só porque a pessoa joga um futebolzinho de final de semana ou pratica um beach tênis no fim de semana? Não, não é só isso. Muitas vezes a lesão ela começa no mesmo momento que você inicia a prática esportiva. Só que a lesão musculoesquelética, como a gente já falou em outras situações, ela é uma lesão silenciosa até que a dor ela surja. Então você às vezes começou a prática do seu esporte sem estar preparado para tal. E essa lesão começou ali, um desgaste, de repente um desequilíbrio funcional ou biomecânico que fez com que você utilizasse mais uma determinada articulação do que outra, que sobrecarregasse um músculo em detrimento de outro, que compensasse um movimento que deveria ser feito. Então existem várias situações que ocorrem. É muito equivocado a gente parar um dia que surgiu uma dor e falar, me machuquei hoje, principalmente se não foi uma lesão traumática. Ou seja, se jogando futebol ninguém chegou e deu uma entrada na sua canela,
se foi uma lesão que surgiu, se foi uma lesão que começou a aparecer através do sintoma álgico, ou seja, da dor, simplesmente ela poderia estar acontecendo desde o momento que você resolveu praticar. E um dos grandes motivos pelo qual isso acontece é essa piramidezinha que a gente vai mostrar aqui agora, que a gente chama de pirâmide de movimento. Vamos explicar ela aqui um pouquinho para que a gente possa entender. Aqui, na base da pirâmide, a gente tem um conceito que é mobilidade e estabilidade. Ou seja, o corpo humano é uma máquina de movimento. Ele é uma máquina perfeita para gerar movimentação. E toda movimentação ela vai precisar de instrumentos, né, e de articulações e músculos que gerem estabilidade. Então, mobilidade e estabilidade é o conceito que quer determinar o seguinte: seu ombro, para você que joga vôlei ou beach tênis, por exemplo, ele está com toda a capacidade de movimentação, ele consegue realizar movimentos em todos os seus ângulos e graus permitidos pela anatomia? Se sim, ele está móvel. Se não, ele está com uma movimentação reduzida ou até mesmo com uma disfunção na movimentação. Então, o conceito de mobilidade é que algumas articulações que tenham essa capacidade sejam respeitadas enquanto realizam determinado movimento. E para dar um outro exemplo, a estabilidade. O joelho, que a gente viu que é um dos mais propensos à lesão no futebol, por exemplo, é uma articulação geradora de estabilidade. O seu joelho está com a estabilidade necessária? Seus ligamentos, a cápsula articular, seus músculos estão gerando estabilidade para o seu joelho? Ele consegue flexionar e estender sem gerar ali um enfalso no joelho ou algum tipo de movimentação que possa afetar os seus meniscos, por exemplo, ou a sua cartilagem articular? Se sim, você está gerando estabilidade. E muita gente, pessoal, não sabe exatamente como é que isso está funcionando. Tá? Então, se para uma pessoa comum já seria ruim você não ter os conceitos de mobilidade e estabilidade funcionando, para alguém que resolve praticar um esporte, pior seria. Movimentos fundamentais seriam as capacidades que a gente tem que parecem básicas, né? Que são, ao ver de um adulto, a partir da fase onde a gente já ultrapassou ali o desenvolvimento motor na infância, parecem normais. Andar, né? Seguido de um aumento de velocidade em uma fase aérea, correr, abaixar, levantar, empurrar qualquer coisa ou puxar qualquer coisa para si. São os movimentos que a gente faz de forma natural e que, para ter essa naturalidade, precisam que o conceito de mobilidade e estabilidade que o corpo humano tem necessidade estejam funcionando adequadamente. Então, mobilidade e estabilidade é a base do nosso movimento. Depois a gente vem com os movimentos fundamentais, ou seja, os movimentos básicos. E por último, a gente tem aqui movimentos especializados e capacidades físicas. Para dar um exemplo, movimentos especializados, um saque, por exemplo, no tênis. Né? Você lançar uma bola para cima, fazer todo um movimento para pegar essa bola no ar, fazendo um corte diagonal nela para que ela saia com efeito. Isso serve para o beach tênis também, ou para o vôlei e etc. No futebol, o movimento do chute, né? Um movimento especializado de uma cobrança de falta, por exemplo. Capacidades físicas, condicionamento, força, resistência, potência. Parece besteira do que a gente está falando aqui, ou parece simples, mas a quantidade de pessoas que começam a praticar atividade física ou esporte e tem esse início a partir daqui é muito grande, a partir dos movimentos especializados em capacidade física. Quantas pessoas não procuram centros de treinamentos e academias precisando emagrecer e são colocadas aqui já direto nas capacidades físicas e nos movimentos especializados? O emagrecimento é uma situação fisiológica que precisa de movimentos fundamentais, que precisa de mobilidade e estabilidade. E quando você pula essas etapas, a chance de você interromper esse processo por uma lesão é muito grande. Então, para você que pratica esporte, ou que gosta de esporte e atividade física, fica atento. Veja se você consegue ter todas as suas articulações, principalmente as maiores, ombro, joelho, quadril, principalmente as maiores, né? Se elas estão aí adequadamente, se movendo adequadamente, principalmente em relação ao movimento
característica do esporte que você escolheu, certo? Vou mostrar uma foto aqui para vocês de um ombro e para vocês entenderem que existem camadas musculares em cima nesse ombro e que alguns músculos do próprio ombro podem gerar movimentos de estabilidade, enquanto o outro vai gerar movimentos especializados. Então aqui é uma imagem de um ombro. Vejam, pessoal, que esse ombro vai ter um músculo superficial, outro superficial e alguns que são por baixo, são profundos. Inclusive, existe mais de uma camada de musculatura aqui. Então aqui a gente tem o deltoide e o trapézio, que são músculos que geram estabilidade em determinados momentos, e por baixo a gente tem músculos que geram as capacidades físicas ou os movimentos especializados. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, o que seria aí a gente ter uma boa mobilidade? É a gente ter a harmonia entre o músculo que tem que gerar a estabilidade da articulação, enquanto o músculo que vai gerar um movimento fino, refinado daquele processo, consiga agir sem a interferência daquele que deveria gerar estabilidade. Todas as vezes que houver uma disfunção mecânica, um músculo estabilizador pode gerar aí um atrito maior na articulação ou pode impedir que o músculo que gera movimento especializado consiga se mover ou consiga realizar a sua contração de forma limpa e plena. Beleza? É um pouco complexo esse assunto, a gente vai falar muitas mais vezes sobre ele aqui, até porque é algo que a gente entende que é necessário para que as pessoas estejam saudáveis. Vou mostrar para vocês uma imagem de um trabalho onde nós pegamos um cliente que estava com muitas dores, praticante de esporte com muitas dores, e que as dores foram melhorando conforme o corpo foi mudando de posição. Então aqui, nessa primeira foto, a gente tem notoriamente uma inclinação de tronco para o lado direito. E aqui a gente continua tendo uma inclinação de tronco para o lado direito, é lógico, porque esse é um processo que é muito mais longo, e essa foto foi tirada apenas 3 meses após o início, mas a gente já tem um processo um pouco mais organizado. Então eu sempre pergunto, é mais fácil você praticar qualquer que seja o esporte tendo esse corpo ou esse corpo? Se você for correr, você vai correr mais reto, mais alinhado com esse corpo ou com esse corpo. Se você for praticar um futebol e tiver que chutar com a direita e com a esquerda, você vai estar mais organizado para fazer com esse aspecto físico ou com esse aspecto físico. Então, vocês terem uma ideia, lógico, que com essa segunda imagem a gente vai estar mais preparado para realizar qualquer que seja a ação, seja uma ação cotidiana, diária, ou seja uma ação esportiva de qualquer situação, de qualquer esporte. E eu vou mostrar para vocês agora um trabalho de ainda mais tempo e que gerou uma repercussão muito grande, inclusive, mas para vocês entenderem o que é um trabalho de correção mecânica, de correção postural. Reparem nessa primeira imagem, na segunda imagem e na terceira imagem. Aqui a gente tem um corpo completamente disfuncional, com os ombros muito jogados para frente, uma lordose bem aumentada, a gente tem um quadril caído e anterovertido, a gente tem a cabeça bem projetada para frente e automaticamente esse corpo não estava preparado para o esporte que essa moça escolheu, que era a corrida. Tá? Então aqui a gente tem um corpo disfuncional. Imagina uma pessoa correndo, tendo que inclinar o tronco um pouquinho para frente, sobrecarregando ainda mais essa região lombar. Então era uma das queixas que existia. O ombro, como tem que se mover para frente e para trás, gerando ali também uma propulsão junto com os membros inferiores, sofrendo muitas dores nessa região, tanto de ombro quanto de trapézio. Aqui a gente estava com um corpo um pouco mais alinhado e aqui um corpo quase que completamente alinhado. A gente sempre vai falar quase completamente alinhado porque nós não somos simétricos, não temos uma capacidade de alinhamento perfeito. Nós vamos chegar próximo do que é ideal, mas dificilmente a gente vai ter entre as pessoas comuns, pessoas que trabalham, que vivem sua vida de forma normal, até pelos
pelos afazeres e pelo trabalho, enfim, por uma série de repetições de movimento que a gente tem no nosso dia a dia, dificilmente a gente vai ter um corpo ali totalmente alinhado, perfeito. Mas aqui a gente consegue perceber que já está bem próximo do ideal. Então, voltando à pergunta, qual estrutura física, né, anatômica é mais fácil de levar para um esporte com menos chance de ter problema? Logicamente, essa terceira imagem aqui, certo? E aí, bom, para finalizar, fica aquela dúvida, né? Então, quer dizer que se eu resolver participar aí de tênis, beach tênis, futebol, vôlei, basquete, handball, bicicleta, etc., eu tenho que passar por todo esse processo, ficar aí 1 ano, 2 anos fazendo um trabalho prévio para depois ir praticar o meu esporte? Não, lógico que não. A gente, acredito, nem teria essa consciência e essa capacidade de esperar tanto tempo para realizar aquilo que a gente gostaria. Na verdade, o que a gente precisa é de, junto com o início do esporte amador, realizar uma avaliação biomecânica, uma avaliação anatômica, ver se as articulações estão aptas a praticar o esporte que você escolheu, inclusive, se dá para fazer, se não dá para fazer. Mesmo que você tenha aí uma disfunção mecânica, de repente dá para fazer um pouco mais leve, dá para pegar mais leve em determinadas ações. Um exemplo, se de repente você não move o ombro da forma que é necessário para aquele esporte, se você tem o saque do tênis ou do beach tênis, por exemplo, tem que levantar o braço e você não faz isso de forma limpa, faz isso com compensação, de repente por um tempo você não saca. Enfim, é só uma questão de ajustar. Mas o que é mais importante é vocês entenderem que, se estão praticando esporte, vocês estão colocando o corpo de vocês em ação com impacto, com potência, com geração de força, de resistência, com repetição de movimento. Então, se vai fazer e se gosta, você tem que se precaver da lesão. Não só porque a lesão pode te tirar do esporte, mas como nós dissemos em vídeos anteriores, toda lesão musculoesquelética é uma lesão crônica. E essa lesão crônica ela vai afetar não só o impedimento do esporte que você decidiu praticar na sua vida, mas isso pode também acarretar em dores e desconfortos que vão fazer com que a sua vida funcionalmente não seja mais a mesma. Tá? Então, sempre digo isso, pessoal, procurem um profissional da confiança de vocês, da área da fisioterapia ou da área da educação física, ou da área médica, lógico, que possa orientá-los em relação a como está o perfil anatômico e biomecânico de vocês, para que vocês iniciem no esporte com segurança e que tenham, além do resultado físico e esportivo que o esporte pode trazer, todos os benefícios que o esporte pode trazer, tenham também a segurança necessária para que a prática seja longeva e sem nenhum problema. Beleza? Fique informado, fique saudável e até a próxima. Um abraço.